Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso bíblico, os 4 aspectos da obra de Cristo. E nesta oportunidade, iremos aprender sobre a sua justiça. Vamos lá? Estudaremos o segundo aspecto da obra de Cristo, a justiça. Nesta videoaula, nosso texto base norteador do estudo é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Então, pegue a sua Bíblia e faça suas anotações. Assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, onde nos revela um aspecto profundo da obra de Cristo. Afinal, Jesus é para nós a justiça que vem de Deus. Amém? Portanto, exploraremos a teologia da justiça de Cristo, considerando seu significado, suas implicações e os textos bíblicos essenciais para a compreensão teológica dessa justiça divina manifestada em Jesus Cristo. Nestes aspectos, dividiremos esse estudo em 4 partes. Primeira parte, a justiça divina revelada em Cristo. E aqui gostaríamos de fazer 2 apontamentos. Primeiro apontamento, vamos definir ou conceituar a justiça divina. A justiça divina é a perfeição moral e ética de Deus, que se manifesta em seu caráter e em suas ações. Ela inclui a retidão, a imparcialidade e o cumprimento perfeito da lei divina. Portanto, a justiça de Deus é um atributo inseparável de sua santidade. Segundo apontamento, a justiça de Cristo. Em Jesus Cristo, vemos a justiça divina personificada. Ele é o único ser humano que viveu uma vida perfeitamente justa, em total obediência à vontade de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, somos lembrados de que, abre aspas, que aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Fecha aspas. Nesta parte, aprendemos 2 aspectos importantes: a definição da justiça e aprendemos sobre a justiça de Cristo. Segunda parte, a necessidade da justiça de Cristo. Aqui também iremos fazer 2 apontamentos. Primeiro apontamento, a queda e a condição pecaminosa do homem. Devido à queda de Adão e Eva, toda a humanidade está sob o poder do pecado e da injustiça. Assim lemos em Romanos capítulo 3, versículo 23, que declara que, abre aspas, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Fecha aspas. Nossa própria justiça é inadequada para nos tornar aceitáveis diante de Deus. Assim, nada do que viermos a fazer por conta própria não adianta de nada. Afinal, precisamos de Cristo Jesus para sermos aceitos pelo Pai. Segundo apontamento, a justiça imputada por meio da fé. A justiça de Cristo é a resposta de Deus à nossa condição pecaminosa, bem como lemos em Romanos capítulo 3, versículo 21 ao verso 22. Paulo nos diz que a justiça de Deus é manifestada, abre aspas, mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, fecha aspas. É por meio da fé em Cristo Jesus que somos revestidos com sua justiça, tornando-nos aceitos por Deus. Portanto, a única forma de nos apresentarmos justos diante do Pai é por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso, lemos Jesus expressando em João 14,6,
abre aspas, ninguém vem ao Pai senão por mim, fecha aspas. Afinal, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo a segunda parte, aprendemos ou apontamos em relação à queda e à condição pecaminosa do homem e sobre a justiça imputada por meio da fé. Terceira parte, a obra redentora de Cristo e sua justificação pela fé. Cabe aqui ressaltarmos que apesar de abordarmos sobre a obra redentora de Cristo, cabe aqui frisarmos que a obra redentora de Cristo será tratada como quarto aspecto, da obra de Cristo. E nós iremos fazer uma análise mais profunda mais na frente. Mas aqui vamos fazer algumas pinceladas sobre a obra redentora. Para isso, faremos 2 apontamentos. Primeiro, o sacrifício expiatório. A justiça de Cristo é demonstrada em seu sacrifício expiatório na cruz. Em Romanos capítulo 3, versículo 25 ao 26, Paulo afirma que Deus apresentou a Jesus como propiciação pelo seu sangue, para demonstrar sua justiça ao perdoar pecados e ao declarar justos aqueles que têm fé em Jesus. Portanto, o sacrifício de Cristo satisfez plenamente a justiça de Deus e nos trouxe reconciliação com Ele. Segundo apontamento, a justificação pela fé. A justiça de Cristo é imputada a nós pela fé. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo escreve, abre aspas, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Somos declarados justos diante de Deus por causa da justiça de Cristo, atribuída a nós e não pelas nossas próprias obras e nem por mérito de outra pessoa, mas único e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. E aqui, concluindo a terceira parte, abordamos sobre o sacrifício expiatório de Cristo e sobre a justificação pela fé. Quarta parte, viver na justiça de Cristo. Aqui também faremos 2 apontamentos. Primeiro apontamento, a transformação interior. A justiça de Cristo não é apenas uma posição legal diante de Deus, mas também uma realidade vivida em nossa vida diária. Em Efésios capítulo 4, versículo 24, somos exortados a nos revestir, abre aspas, do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes da fé. Fecha aspas. Portanto, a presença do Espírito Santo em nós nos capacita a viver em conformidade com a justiça de Cristo. Amém? Segundo apontamento, a busca da justiça. Como seguidores de Cristo, somos chamados a buscar justiça em nossas relações e ações. Mateus capítulo 6, versículo 33, nos lembra de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Isso implica viver em conformidade com os princípios e valores do reino de Deus, buscando a justiça em todas as áreas de nossa vida. Contudo, todavia, cabe ressaltarmos que muitos na atualidade estão fazendo uma inversão de valores. Ao invés de seguir e de se guiar pelas instruções do Mestre Jesus, estão buscando em primeiro lugar as coisas do mundo, as coisas terrenas, e deixando o reino de Deus em segundo, terceiro ou mesmo em último lugar nas suas vidas. E o que acontece quando nós invertemos os valores ou as prioridades?
as coisas não dão certo. Por isso, precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E as coisas, pela graça do nosso bom Deus, irão sendo acrescentadas nas nossas vidas de uma forma natural e muito tranquila. Mas, quando nós invertemos os valores, o homem vai de mal para pior. E por último, nossas considerações finais. A justiça de Cristo é uma dádiva inestimável que nos permite ter uma posição de retidão diante de Deus e viver uma vida de conformidade com a sua vontade. Ainda que possamos reconhecer a necessidade da justiça de Cristo em nossas vidas e confiar plenamente em sua obra redentora. Assim, a justiça de Cristo nos motive a buscar uma vida de retidão, amando a Deus e ao próximo, e buscando a transformação interior pelo poder do Espírito Santo. Portanto, que a justiça de Cristo brilhe em nossas vidas como um testemunho vivo do seu amor e poder redentor, e que ela seja o alicerce sobre a qual construímos nossos relacionamentos e enfrentamos os desafios da vida. Além disso, que sua justiça nos guie, nos fortaleça e nos inspire a viver de acordo com os princípios do seu reino. Em nome de Jesus, que é a nossa justiça. Amém. E aqui concluímos mais uma videoaula do nosso curso Os 4 Aspectos da Obra de Cristo. E que essa lição possa ter te proporcionado grande conhecimento para o teu crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Deus em Cristo Jesus. Até a próxima aula.